Shalom, que Deus te abençoe, você que está aí nos assistindo pelo Facebook, Ora Vem Senhor Jesus, pelo Facebook da KGBC e agora também pelo canal do YouTube, em gravação, tá? A gente ainda não está fazendo lives não, mas no canal Mensagem Ora Vem Senhor Jesus. Ora Vem Senhor Jesus, tá bom? Pode. Irmãos, nós vamos ler Daniel 1, 5, a partir do 5. Diz assim a palavra do Senhor: o rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindo de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz; Hananias, Yahvé é misericordioso; Misael, que quer dizer ninguém se compara a Deus; e Azarias, Yahvé é o meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel, proteja sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como o deus Lua. E a Azarias deu o nome de Abed-nego, servo do deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa, a mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se absterem daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos abatidos, mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Só até aqui. Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos e pedimos, ó Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, revele aos nossos corações, a todos aqueles que estão nos ouvindo, aquilo que é a mensagem do Senhor através do Espírito Santo, aquilo que é letra e está por trás da letra como revelação, para a honra e glória do seu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já falamos sobre Nabucodonosor, que no ano 605, no ano 603 e no ano 586 a.C., ele fez 3 incursões em Israel. E aí ele definitivamente levou o povo cativo, levou os jovens. Olha a sabedoria do inimigo, pegou os jovens. Irmãos, e o que o jovem, o rei, o inimigo, rei com letra minúscula, o inimigo das nossas vidas quer fazer com nossos jovens? Tirar a identidade deles. É a primeira coisa. Quantos jovens, servos do Senhor, estão na igreja e se encantam com as coisas do mundo? Pois é. Quantos apelidos absurdos tem no nosso meio, nós vemos por aí. Quantos apelidos absurdos, e as pessoas aceitam. Então, aqui, os servos de Deus, esses jovens lá de Israel,
que tinham nomes maravilhosos. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Ananias, Yahvé é misericordioso. O que é Yahvé? Foi o Senhor que ensinou para Moisés: se me perguntarem quem foi que falou comigo, quem que eu digo que eu sou? Diga que eu sou, falou contigo. Eu sou Yahvé. Respira, inspira e respira para você ver qual é o som que você produz. Yahvé. Entendeu? Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. O Salmo não fala isso? Olha que maravilha. É aquilo que eu falei, a palavra do Senhor, ela se completa. Ela nos surpreende todos os dias com novidades maravilhosas que vamos conhecendo através da nossa busca. Quanto mais buscamos, mais o Senhor se revela, porque o nosso Deus, Yahvé, é aquele que revela o oculto e o escondido ao que busca. Ao que busca. O mundo não entende, o mundo não vai descobrir nada, o mundo não vai ver sinais nenhum, porque o mundo não busca. Mas nós que servimos ao Senhor de verdade, buscamos a cada dia. E esses jovens, apesar de muito jovens, eles não aceitaram. Irmãos, o que o rei comia era o de melhor, era um manjar. Naquela época a Babilônia era o império, era o maior império do mundo. Foram grandes impérios: Império Babilônico, Império Assírio, depois o Medo-Persa, que substituiu o Babilônico, venceu numa guerra, depois o Império Macedônico, o Império Grego, Grego-Macedônico, e depois o Império Romano. Esses são os que formam a estátua que Daniel viu, que tinha pés de barro. Então, esses jovens, o objetivo do inimigo era confundi-los, para que eles aconselhassem com a orientação da razão, a orientação do mundo. Mas eram jovens comprometidos com Yahvé, eram jovens comprometidos com o nosso Deus. Então Daniel, ele falou com o chefe dos eunucos, falou: não, nos dê apenas legumes e água. Legumes e água. Não precisa ser o manjar do rei, não precisa ser o vinho do rei. E eu tenho certeza que Elohim, o nosso Deus, vai nos honrar. E assim o Senhor fez. Ele mesmo aqui, o verso 9 fala: Deus fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e os seus amigos, e demonstrasse consideração por ele. E assim eles não se contaminaram com o manjar do rei, com a bebida do rei. Irmãos, infelizmente, o inimigo tem trocado a identidade de muitos dos nossos jovens. Os jovens deixam de ser conhecidos como aquele que tocava violão na igreja, para ser aquele que toca violão no boteco. Quantos jovens? Eu conheço uma jovem, e ela louvava o Senhor, era uma serva do Senhor. São várias, Hoje canta música popular. Que Deus a abençoe e a traga de volta. Uma serva do Senhor. Sempre foi. Mas acontece que às vezes a necessidade leva a pessoa a tomar decisões erradas, e a falta de buscar no Senhor a inspiração, a revelação de uma decisão, nos leva a entender errado e tomar decisões erradas. E sair da presença do Senhor é complicado, porque a palavra diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia. Cair, se levantar é muito difícil. Muito difícil. Nós temos na Bíblia o exemplo do filho pródigo que caiu, mas deu muita sorte, porque deu tempo dele voltar para a presença do Senhor. Pediu perdão ao pai, pediu perdão ali o irmão, e voltou para a presença do Senhor.
Portanto, é uma palavra que fala muito ao coração dos nossos jovens. O Senhor tem bênçãos para os nossos jovens, mas busque nele a sua prosperidade. A prosperidade do servo de Deus é a ausência de necessidades. Isso é uma promessa do Senhor. Nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é promessa do Senhor. Mas acontece que às vezes a pessoa se encanta e acha que eu sou um ótimo cantor, eu nasci bom cantor, bom instrumentista, então eu vou tocar umas músicas para o mundo que dá mais dinheiro do que cantar na igreja. Irmãos, pois é, acontece que o resultado disso normalmente é terrível, Normalmente afasta a pessoa da presença do Senhor, e aí vem a ação do inimigo, porque o inimigo cobra caro, cobra caro. Muitas vezes o inimigo estende um tapete vermelho na frente da pessoa, e a pessoa vai achando que está fazendo sucesso, que está agradando, mas daí a pouco ele puxa esse tapete e cobra um preço em sangue, preço caro, Esses jovens que tentaram mudar as suas identidades, para, por exemplo, Daniel, Beltesazar, babilônico quer dizer, Bel proteja a sua vida. Quem protege a nossa vida é Deus, é o Elohim, é Yahvé. Esse é o protetor da minha vida, esse é o protetor da vida de Daniel, e não pegou, essa picha não pegou nele, porque ele era servo de Deus, orava 3 vezes ao dia, conforme o compromisso do judeu, de orar 3 vezes ao dia, O quarto dele tinha uma janela voltada para Jerusalém. Hoje nós oramos de qualquer lugar, nós fomos constituídos reis e sacerdotes. De qualquer lugar que nós oramos, Deus nos ouve. Nós não precisamos virar para Jerusalém, porque o Senhor está em todo lugar. E o outro foi Ananias, que ele foi chamado de Sadraque, amigo do rei. Misael mudou o nome para Mesaque. Quem é como Deus Lua? Deus Lua? Não, nosso Deus é o Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o nosso Deus. Azarias deu outro nome, Abed-nego, servo do Deus Mercúrio. Não, nosso Deus é o Senhor, é o Eu Sou. Esse é o nosso Deus, o único Deus. E esses jovens foram leais, serviram a Deus, deram testemunho, e o Senhor os abençoou muito. Daniel, numa cilada que fizeram para ele, foi para a cova dos leões, e o Senhor fechou a boca dos leões. E é interessante, irmãos, porque Daniel foi sozinho. Normalmente a pessoa era punida com a família. O pecador, aquele que errou, ele era punido com a família, porque o governo daquela época não sustentava a família de alguém condenado à morte. Então, muito provavelmente, esses jovens se tornaram eunucos, porque eles iam viver dentro do palácio. O rei se encantou com eles, porque eles eram muito inteligentes. No verso 19 diz aqui: o rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eles eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim, Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador, que veio bem depois. Então, eles se encantaram com a sabedoria. Irmão, servir a Deus abre a nossa mente para um patamar diferente, um patamar maior. Não apenas a razão que vivemos no mundo, mas a revelação, a sabedoria de Deus. E assim, o servo de Deus
ele tem muito mais discernimento naquilo que fala, naquilo que pensa, porque é inspirado pelo Espírito Santo. E aqueles que vivem na razão, vivem pela razão, não tem esse limite, né? O limite é muito mais curto. Eles não têm aquilo que o servo do Senhor alcança, porque o Senhor honra os seus servos que o buscam. Verdadeiramente, esses jovens, apesar de muito jovens, eles buscavam ao Senhor, eles serviam verdadeiramente ao Senhor, e por isso foram agraciados com grandes bênçãos. Daniel foi essa da cova dos leões. Pouco tempo depois, os outros três, né? Ananias, Misael e Azarias, eles foram lançados na fornalha, e também o Senhor os guardou, o Senhor os preservou, e ainda mandou um anjo para acompanhá-los enquanto estavam ali. Grandes experiências viveu o povo de Israel no cativeiro da Babilônia, né? Tem a experiência de Esther, nós já falamos uma parte aqui, né? E mais à frente vamos trazer outros assuntos sobre Esther, né? Sadraque, Misaque e Abednego, que são esses que eu falei, né? Ananias, Misael e Azarias, assim como Daniel, todos tiveram grandes experiências. E Daniel inclusive, o livro de Daniel, ele é considerado o apocalipse do Antigo Testamento. Daniel, ainda hoje cedo eu estava conversando com a minha mãe, quando a gente estava tomando café, o Daniel falou uma coisa tão maravilhosa e muito profunda. E no final dos tempos, a ciência se multiplicará. Irmãos, isso é de uma profundidade. Por quê? Porque a ciência tem mostrado, tem comprovado aquilo que os cientistas tentaram se afastar de Deus, né? Quando a década de 50, 60, 70, eles foram se afastando de Deus. Então agora que a ciência está revelando, eles estão voltando porque a ciência está comprovando tudo que a Bíblia fala que é verdade e que vai acontecer, todas as profecias. Então muitos cientistas estão se convertendo. Tem um que morreu agora há pouco, o Adalto, eu esqueci o nome dele, ele morreu há pouco tempo. Ele era um grande cientista, e ele se converteu, se tornou um pregador, um pregador maravilhoso, né, com muitos estudos científicos sobre a criação, sobre as coisas de Deus, muito, muito interessante. Adalto Lourenço, o nome dele, Adalto Lourenço. Você pode procurar, tem muitos estudos maravilhosos de Adalto Lourenço. Então, a ciência se multiplicará. Há pouco tempo, eu vou contar uma experiênciazinha rapidinha. Irmãos, os cientistas descobriram que a abelha, quando se aproxima da flor, a flor emite uma frequência. E se aquela flor já foi visitada pouco tempo antes por alguma outra abelha, a frequência é diferente. Então a abelha que está vindo, ela sabe que aquela flor já foi tirado o néctar dela. Olha que coisa maravilhosa. Ela não perde tempo indo naquela flor que está vazia, que já está sem néctar. Ali a frequência que ela recebe, ela entende que a flor já foi visitada por outra abelha. Ela então vai para a próxima. E olha que maravilha. No final dos tempos, a ciência se multiplicará. Esse é um daquilo que nós temos visto. A palavra fala que os rios iam se transformar em sangue, Apocalipse 16. Acho que o segundo ou terceiro anjo saiu e derramou sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e eles se converteram em sangue. O que é sangue? Sangue é morte. Sangue para a igreja é vida, é o sangue de Jesus. É o sangue que circula nas veias da igreja fiel, do corpo. Mas o sangue representa a morte.
Quando você vê uma poça de sangue, você sabe que alguma coisa grave aconteceu ali, provavelmente alguém morreu, né? Então, subentende-se, né, ou se entende na revelação, que os rios iam morrer, as fontes das águas iam morrer. Olha o que está acontecendo hoje em dia, né? O Rio Madeira, eu vi um dia desse um rapaz pegando um boto que estava preso lá numa poça d'água, pegando aquele boto e levando para soltar no rio, e ele andou um tantão para achar um córrego praticamente, né? Que o Rio Madeira quase que se transformou num córrego, e o Rio Madeira é um dos rios mais caudalosos do Brasil, né? Lá fica no Amazonas. Então são coisas assim impressionantes que estão acontecendo. A seca no Amazonas é uma coisa impressionante, dos rios, né? O Eufrates secou. Então isso tudo são confirmações e revelações de sinais de que Jesus está voltando. E aonde nós vamos chegar? A palavra, não perca a sua identidade, não se contamine com os alimentos do mundo, e Jesus está voltando. Essa é a tônica da mensagem para o seu coração nessa tarde. Jesus está voltando. Prepare-se, os sinais estão aí, as evidências e a eminência de que Jesus está às portas. Eis que estou à porta e bato, né? É Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Abra o seu coração para Jesus entrar de verdade, né? Não seja um religioso, porque o religioso ele acha que vai para o céu, né? Jesus chama esse de morno. Morno, vomitar-te-ei da minha boca, é o que fala o Senhor. Defina, seja um servo de verdade. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Nós devemos buscar o Senhor enquanto está perto. Esteja perto do Senhor. Procure fazer as coisas do Senhor. Ele conhece o seu coração e sabe o que é verdade, o que não é verdade. E que você possa estar mais perto desse Deus maravilhoso.